Olá, bom dia. Aproveite esse pequeno passeio virtual nas ruínas da cidade de Éfeso, em turco Efes, lá na província de Izmir, na Turquia. Construída ao sopé principalmente dos montes Pion e outros montes. Ali estamos navegando, passeando. Agora vamos ao Odeon, que é uma sala de concertos, onde eles então realizavam seus concertos nesta cidade de Éfeso. Agora sim, o Odeon, a sala de concertos. Acústica perfeita ali naquela sala de concertos. Aí estão alguns dos peregrinos. Isso aconteceu no ano de 2013, a viagem a Israel que fizemos, e as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cidades das igrejas do Apocalipse. 7 localidades. Agora sim temos uma visão da Avenida dos Curetes, 650 metros de piso em mármore, onde descemos para a região central da antiga cidade. Aí só ruínas. Lá ao fundo ficava o porto de Éfeso, que hoje em dia não, ou já há muitos anos, não existe mais. É importante lembrar que a cidade de Éfeso era uma cidade portuária, um dos portos mais famosos. Aí novamente esta avenida dos Curetes, ou também chamada Avenida de Mármore, porque é o piso todo de mármore. Agora sim, a Biblioteca de Celsius, construída em 106 d.C., chegou a ter um acervo de 12.000 livros. Aí uma outra avenida, uma outra rua da cidade de Éfeso. Aqui está então um grande teatro para 24.000 pessoas. Vamos ter agora uma vista do alto. Ali está ele. Algo espetacular, uma grande obra. Aqui é a representação da deusa grega da vitória, Nike, ou Nice, cujo nome significa vencer. E aqui o único pilar que restou do templo da deusa Diana dos Efésios, que também era chamada de Ártemis, que é a representação da deusa da fertilidade. E aqui um mapa da antiga cidade de Éfeso, como era antigamente. Algumas imagens finais, novamente. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, é a mensagem do livro de Apocalipse a esta cidade. Agora, eu gostaria de saudar você a esta escola bíblica, ou escola de Bíblia ao vivo. É uma produção da Igreja Batista da Graça em Brasília. Eu sou o pastor Josué Melo Salgado, pastor sênior da Igreja Batista da Graça. Estamos fazendo estudos temáticos no livro do Apocalipse. Esse é o estudo número 5, Carta à Igreja em Éfeso. Se você tem a sua Bíblia, pode abrir em Apocalipse capítulo 2, versículos 1 a 7. Nós vamos
estudar. Pouco antes desse estudo, quero fazer 2 convites. O primeiro convite é este que está aqui, musical de Páscoa, no domingo próximo, dia 16 de abril, às 19 horas, na Catedral Anglicana de Brasília, na Entrequadra Sul 309-310, na Asa Sul. Você é convidado a participar desta programação. E, em seguida, nós queremos convidá-lo também a participar. Vamos ver onde é que está aqui. Participar do culto de hoje à noite. Nós estamos estudando os sermões, ou o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Estamos hoje estudando sobre este tema. Não juro por Deus, a veracidade do discípulo. Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. 19 horas em ponto, hoje à noite, estaremos lá louvando ao Senhor e celebrando a glória do Senhor. Participe conosco. Agora eu vou deixar aqui a imagem das 7 regiões, a Ásia Menor, 7 regiões das 7 igrejas, né? Então estamos aqui hoje em Éfeso e vamos então meditar sobre esse assunto. Leio Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A luz da Ásia, assim o historiador romano Plínio denominou a cidade de Éfeso. Luz da Ásia. Este título já demonstra que esta cidade, cujo nome Éfes, ou Efésios, ou enfim, esse nome significa desejável. Construída nas encostas e ao sopé de várias colinas, principalmente do Monte Pion e do Monte Coressos. Foi por muitos anos a segunda maior cidade do Império Romano, apenas atrás da cidade de Roma. Com os seus cerca de 250 mil habitantes, ela desfrutou de proeminência por muito tempo. Situada na entrada do rio Caístro, Éfeso era o porto marítimo mais favorável naquela província, na província da Ásia, e ficava na principal rota comercial que ia de Roma para o Oriente. Então vocês podem imaginar como a cidade de Éfeso era tão importante naquele contexto. Rota comercial, portanto uma cidade também com uma riqueza enorme. Tinha um grande teatro para 25 mil pessoas, outras pessoas exageram os números, mas enfim, aquele teatro que há pouco mostramos. Éfeso era excessivamente religiosa. O culto ao imperador não era negligenciado. Templos foram erguidos em honra a Cláudio, Adriano e Severo, imperadores romanos. Ísis, a deusa egípcia da maternidade e fertilidade, tinha lá o seu templo. Nike, a deusa alada da vitória, tinha ali também o seu lugar. Mostramos há pouco a representação, figura desta deusa Nike.
de onde vem o nome deste tênis Nike, exatamente desta ideia. As asas dela foram aqui abstraídas e usadas como símbolo desta marca de esporte, ou de material esportivo. Mas era o templo de Ártemis ou Diana, de acordo com o nome romano, classificado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que tornava a cidade ainda mais proeminente. Aquele templo tinha uma área de 72 metros de largura por 125 metros de comprimento. 117 colunas com 18 metros de altura cada. A altura total do Artemision era de cerca de 30 metros. Ela levou 120 anos para ser construída. Uma comparação aqui com o Estádio Nacional, o Mané Garrincha, ele tem 288 pilares, com mais de 36 metros de altura livre. Do térreo à cobertura, 46,14 metros de altura. Do primeiro subsolo à cobertura, 50,59 metros. Levou 1000 dias para ser construído. Comparação aí com o templo da deusa Diana. Em Atos 19, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 23 a 41, nós lemos a história de Demétrio, Ourives, que fazia de prata miniaturas do templo de Diana, que proporcionava não pequeno negócio aos artífices, diz o versículo 24. O grande tema era: grande é a Diana dos Efésios, verso 28. Gaio e Aristarco eram macedônios, companheiros de Paulo na viagem, eles foram levados àquele teatro que nós vimos ali, versículo 29. O verso 32 diz: uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinham ajuntado. E aí vem a acusação de Demétrio contra os companheiros de Paulo. Versículos 26 e 27 deste texto de Atos dos Apóstolos. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Preste atenção nessa acusação de Demétrio. Não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, profissão de ourives, mas também que o templo da grande deusa Diana, Ártemis, seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. A importância da cidade de Éfeso como centro comercial diminuiu à medida que o seu porto começou a ser assoreado no rio Caístro. O porto hoje fica a cerca de 5 quilômetros de distância, a cidade de Kushadase, ali na Turquia. A cidade finalmente foi destruída por um terremoto em 614 d.C. Se diz que o assoreamento, isto é, o acúmulo de sedimentos pelo depósito de terra, areia, argila, detritos, etc., na baía do rio Caístro, consequência direta de enchentes pluviais que tomaram aquela região, se deu devido ao mau uso do solo e da degradação da bacia hidrográfica, causada por desmatamentos, monoculturas, garimpos predatórios, construções, etc. O desmatamento, principalmente das encostas do Pion e do Coressos, aqueles montes que nós vimos aqui, a imagem, nos quais a cidade, ou a entrada da cidade, a pista principal, a rua principal da cidade faz, digamos, um vale, são principalmente a causa deste problema. Ao crescer, ao se desenvolver, ao enriquecer, a cidade descuidou, não tratou como devia da criação de Deus, da obra de Deus. Talvez aqui a gente já tenha uma primeira
um primeiro vislumbre do pano de fundo da mensagem à igreja a Éfeso. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. A mensagem de Jesus à igreja que estava em Éfeso é: você precisa retroceder para avançar. Às vezes é preciso retroceder para que haja progresso na nossa vida. Um passo atrás, 2 passos à frente, 3 passos. Os 3 passos descrevem 3 momentos da vida desta igreja. 3 posições desta igreja que estava em Éfeso. Primeiro, pensamos na posição presente. Versos 2, 3 e 6 dizem: conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofreste e não desfaleceste. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Algumas verdades que aprendemos neste primeiro momento sobre a situação, a posição presente da cidade de Éfeso, presente naquele contexto contemporâneo, naquele momento em que a carta era escrita. Primeira expressão: conheço as tuas obras. Jesus vê tudo o que fazemos. As nossas obras precisam passar pelo crivo divino, e não meramente pelo nosso próprio crivo, pelo nosso próprio achismo. Conheço as tuas obras. Olha a mensagem que Jesus dá àquela igreja. Segundo, conheço o teu trabalho. Isso significa que aquela igreja era atuante, era operosa, ela atuava. Terceira expressão que nos chama a atenção aqui: conheço a tua perseverança. Éfeso era uma comunidade, uma igreja genuinamente convertida e por isso perseverante, aquilo que chamamos a doutrina da perseverança dos santos. O que nós cremos é que o genuinamente salvo persevera. 1 João 2,19, por exemplo, nos lembra o seguinte: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. 1 João 2,19. Preste atenção nesse texto. Conheço a tua perseverança. O verdadeiro salvo persevera. Se mantém no caminho. Não se afasta. E quando eu falo afastar-se, não é apenas de Deus, de Jesus, porque muita gente, ou há pessoas que dizem: não, eu não me afastei de Jesus, me afastei só da igreja. A igreja foi criada, edificada por Jesus. Então, se você rejeita a igreja, você está rejeitando o próprio Jesus. Perseverança significa não apenas perseverar no caminho do Senhor, perseverar no seu relacionamento com Deus, mas perseverar também na igreja, na participação, no envolvimento, no exercício dos dons espirituais na igreja. Não existe esta ideia do crente em casa. Terceira frase que me chama a atenção aqui é: sei que não podes suportar os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Importância de destacar a expressão apóstolos. Aqui não é usado o termo técnico de apóstolos, por exemplo, se referindo aos 12 apóstolos e a outros que vieram, por exemplo, o apóstolo Paulo. Esta expressão apóstolo significa, vem do verbo enviar. Então se refere a pessoas que se comunicam, se dizem enviados por Deus.
O que acontecia na igreja em Éfeso é que havia uma intolerância para com aqueles que eram apenas crentes nominais, principalmente aqueles que se diziam enviados por Deus. A igreja em Éfeso era preocupada com isso e recebe, portanto, o elogio de Jesus. Há uma observação importante a fazer aqui sobre essa ideia de apóstolo, sobre enviado de Deus e sobre a ideia também de profeta. Já falamos sobre isso em uma das lições anteriores, porque o profeta é aquele que fala em nome de Deus. E há muitos que se dizem então enviados por Deus, apóstolos, mesmo que não ostentem o título, e aqueles que dizem falar em nome de Deus. É preciso examinar um seguinte aspecto. 1 João 4,1 diz o seguinte: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Ou seja, há uma explosão de profetas, de autoprofetas, aqueles que se dizem profetas em nome de Deus, absurda em nossos tempos. Eu aqui proponho um teste bíblico de fidelidade de apóstolos ou profetas. Primeiro, teste da contradição. A revelação que determinado autoprofeta dá conflita com as revelações prévias da Bíblia, porque Hebreus nos diz que antigamente Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos hoje por Jesus Cristo, a palavra. Em Isaías 8:20 diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva, segundo a palavra de Deus. Ou Gálatas capítulo 1:8, que diz que seja maldito quem vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos, ainda que fôssemos nós próprios ou mesmo um anjo do céu. Paulo dizia, ou escreve em Atos dos Apóstolos, falando dos bereanos, que examinavam todos os dias as Escrituras, para ver se o que o próprio Paulo pregava estava de acordo com as Escrituras. O primeiro teste do verdadeiro, genuíno profeta, genuíno apóstolo, seja enviado por Deus, é o teste da contradição. Se o que ele diz não está de acordo com as Escrituras, não é profeta de Deus. Segundo é o teste do cumprimento. A revelação se cumpriu? Possível revelação. Profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá, diz Deuteronômio. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? E aí o texto diz, quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Deuteronômio capítulo 18, versos 20 a 22. E o terceiro teste é o teste do seguimento. A revelação que a pessoa traz a você, o que revela, ela leva as pessoas a seguirem a Deus, ou leva as pessoas a seguirem ao tal profeta. Há muita gente que quer ter uma rede de seguidores, então se arvora como profetas de Deus ou como apóstolos de Deus, porque querem ter seguidores. O verdadeiro profeta conduz a pessoa a Cristo, leva a pessoa ao conhecimento de Cristo, leva o nome de Cristo a ser honrado. Deuteronômio 13:1 diz, quando profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, preste bem atenção nesse detalhe da Bíblia, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, se vamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então note o detalhe desse texto de Deuteronômio, capítulo 13, versos 1 a 3. O que a pessoa falar pode até vir a acontecer. O sinal ou prodígio pode até acontecer,
Mas isso não significa que essa pessoa falou em nome de Deus. Ela pode estar, se ela conduz as pessoas a Cristo, ok. Mas se ela conduz as pessoas a seguirem a ela mesma, essa pessoa não falou no nome de Deus. Então esses três testes são importantes. O teste da contradição, com a Bíblia, o teste do cumprimento, se a palavra se cumpriu, e o teste do seguimento, se a palavra profética ou apostólica, ela conduz a pessoa a seguir e aproximar-se mais de Deus. Outro aspecto aqui é da carta aos Efésios, ou à igreja de Éfeso, aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Os nicolaítas seguiam um servo fiel do passado, provavelmente um diácono chamado Nicolau. Mas, usados pelo inimigo, eles criaram facções dentro da igreja e atrapalhavam a marcha da igreja. Seduzidos pelas recompensas materiais, eles propunham uma certa condescendência para com o culto do imperador. Essas são algumas interpretações sobre quem seriam esses nicolaítas. O importante aqui a destacar é que Jesus elogia esta postura da igreja. A igreja aborrecia a obra dos nicolaítas, as quais eu também aborreço, diz o texto. Portanto, a posição presente de Éfeso era agradável a Deus. Eles eram convertidos, eles eram operosos, eles eram zelosos. Mas mesmo assim, Jesus diz a eles, você precisa retroceder para avançar. Você precisa se arrepender. Preste atenção nesse detalhe. Segunda posição, a posição passada. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e senão brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Ao crescer, ao se desenvolver, ao enriquecer, a cidade descuidou e não tratou como devia a criação de Deus e a obra de Deus. Eles progrediam espiritualmente, eram convertidos, operosos, zelosos, perseverantes, como nós já vimos, mas abandonaram o primeiro amor, a primeira dedicação. Efésios capítulo 1, versos 15 a 16, nós lemos assim, carta de Paulo aos Efésios. Por isso também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então Éfeso já fora conhecida por um amor que dava o que falar, positivamente. Era uma igreja que amava. Notem que a acusação de Demétrio, que mencionamos há pouco, em Atos 19, 23 a 41, é que diz, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Alguns desses deuses feitos por mãos humanas, na verdade são apenas ídolos, feitos por mãos humanas, e inventados pela mente humana, e são revelados na narrativa bíblica em Atos 19, quando da estadia de Paulo por quase 3 anos ali, cerca de 52 depois de Cristo. Um detalhe aqui sobre o amor. O amor. A palavra amor traduz na nossa Bíblia principalmente duas palavras gregas, a palavra filéu, de onde vem filantropia, que tem a ver mais com a amizade. E a palavra ágape, que aparece na maioria dos textos, se referindo ao amor de Deus. Agora, notem que em Éfeso, naquela época de grande desenvolvimento, era conhecido não o amor ágape, de que Paulo vai falar, por exemplo, em Efésios, na sua epístola aos Efésios, capítulo 5, 21 em diante, quando ele começa a falar do relacionamento de esposo e esposa. Eles só conheciam o eros, ou de onde vem a palavra erótico, o amor erótico, eles só conheciam este. No mundo greco-romano não havia essa noção, por exemplo, de que o homem deveria amar sua esposa. Aliás, homens, pais, senhores de escravos, só tinham direitos sobre as esposas, sobre os filhos e sobre os escravos. Eles reinavam absolutos, não havia deveres para com eles.
ou para eles. Eles não tinham nenhum dever para com maridos com esposas, filhos com pais com seus filhos e os escravos, os senhores de escravos para com seus escravos. Em Éfeso havia até uma casa do amor. Casa do amor. Tem lá a ruína da casa do amor ainda, onde uma forma distorcida do amor era praticada. O amor ali praticado era o eros. Amor, preste atenção nessa definição de amor eros. Amor sensual que deseja e usa o outro para sua própria satisfação. Usa o objeto de seu desejo para sua própria satisfação. Essa é uma definição do amor eros, que reinava ali na casa do amor em Éfeso, né? No bordel. Paulo ensinou, na sua epístola aos Efésios, que esposos deviam amar as suas esposas, mas ele usou a palavra ágape. Por quê? Porque o amor ágape é o amor sacrificial, que se entrega pelo outro e se submete ao outro. Ele disse: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Olha a diferença então. Mais uma vez, eros é o amor sensual que deseja e usa o outro para a sua própria satisfação. Enquanto que o amor ágape é o amor sacrificial, que se entrega pelo outro e se submete ao outro em amor. Onde o amor entrega é desvirtuado em mero desejo ardente por prazer a qualquer custo, aí se fizeram deuses por mãos humanas. Genuína conversão, operosidade, dedicação, perseverança, zelo, sem amor, não é nada. Diz o texto no verso 5, removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. João 13:35, Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Terceira e última posição sobre a igreja de Éfeso é posição futura. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Mais uma vez, a palavra de Jesus a Éfeso é, você precisa retroceder para avançar além do lugar em que estás. Jesus não queria que os crentes de Éfeso ficassem só na perseverança, na operosidade, no zelo. Ele queria mais da sua igreja. Ele queria que eles voltassem ao primeiro amor. Amor a Deus e amor às pessoas, aos santos, como está lá, como era conhecida a comunidade em Éfeso. 1 Coríntios capítulo 12, 31. É um texto muito interessante porque a sua tradução normal é a seguinte, mais conhecida. Mas procurai com zelo os maiores dons. Ademais, eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Fazendo uma exegese desse versículo, nós entendemos, e até pelo contexto teológico, que a melhor tradução seria o seguinte, alguns de vocês ficam competindo, querendo ser uma das partes importantes ou maiores. Mas agora, eu quero apresentar a vocês um caminho muito melhor. É que na igreja de Corinto havia disputa de dons. Qual é o dom mais importante? Um dizia, o meu dom é o dom de línguas, é mais importante do que todos. E outro dizia, o meu dom é tal. Enfim, havia essa disputa por dons. Principalmente aqueles dons que pareciam mais sobrenaturais. Por isso Paulo escreve aqui, não para dizer, olha, procurem com zelo os maiores dons. Não, porque ele na verdade quer destacar dizendo, olha, vocês estão correndo atrás de dons que parecem para vocês maiores? Deixa eu mostrar para vocês o caminho da excelência. Aí ele diz, se eu falar com a eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando todo claro como o dia, ou se eu tiver fé para dizer uma montanha, pule e ela pular, e eu não tiver amor, não serei nada.
Se eu der tudo que tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir, mas não tiver amor, não cheguei a lugar algum. Assim, não importa o que eu diga, no que eu creia ou o que eu faça, sem amor estou falido. Um passo atrás e dois para frente. Significa isso. Não se conformar com o que se é, por mais perseverante, operoso e zeloso que pareça ser. Mas voltar atrás, ao primeiro amor, para voltar não à posição atual, mas avançar em direção à excelência. A luz da Ásia se apagou. A glória humana de Éfeso encontrou o seu ocaso. Do templo da grande Diana dos Efésios, restou apenas uma única coluna das 177 colunas. Éfeso deixou o seu primeiro amor. Amor a Deus, amor entrega genuíno, amor pelos santos. Promessa à igreja de Filadélfia, que nós vamos estudar posteriormente, é muito clara. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Enquanto da grande deusa Diana dos Efésios restou apenas uma coluna, a promessa a quem vencer, isto é, aquele que é chamado na Bíblia de santo, porque separado para Deus, é ser constituído coluna no templo de Deus, donde jamais sairá. Um passo atrás, dois para frente, significa isso. Não se conformar com o que se é, por mais perseverante, operoso e zeloso, mas voltar atrás, ao primeiro amor, para voltar não à posição atual, mas avançar para a excelência. Lembre-se, você precisa retroceder para avançar. Para sentir o que sentíamos antes, precisamos fazer o que antes fazíamos. Que Deus nos abençoe. Tarefa para o dia 16 de abril. Leia Apocalipse capítulo 2, versículos 8 a 11. Carta à igreja em Esmirna. Em turco, Izmir, uma grande cidade hoje em dia. Perguntas para reflexão e compartilhamento que daqui a pouco eu coloco então aí na página do Facebook. Primeira pergunta. Qual a relação entre filiação a uma igreja e conversão genuína? É possível ser convertido, mas não participar presencialmente de nenhuma igreja local? Será possível? Segunda pergunta, o que fazer quando alguém disser que Deus falou algo a ele para dizer a você? Como você pode saber com segurança o que Deus realmente quer falar a você? E a pergunta mais importante, qual o principal canal de comunicação entre Deus e a pessoa individualmente? Terceira e última pergunta, genuína conversão, perseverança, operosidade, ou seja, muitas obras e realizações e zelo para com a doutrina, é garantia de que uma pessoa ou uma igreja está agradando a Deus? Será? O que a repreensão de Jesus à igreja em Éfeso nos ensina sobre aquilo que é considerado por Jesus como excelência da vida com Deus? Qual o teste da excelência da vida cristã? Responda estas perguntas em grupo e que Deus o abençoe soberanamente. Que Ele o abençoe de sobremaneira, de forma maravilhosa. Amém.